noite, meus amados irmãos, a todos que aqui se encontram na nossa plataforma Zoom e também pela transmissão do canal YouTube. Damos boa noite e desejamos que tenhamos um bom estudo. E já convido atentamente a ouvir a leitura da Palavra de Deus no Salmos 134, convocando ao culto vespertino, cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servo do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Nós vamos fazer também uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos abaixar nossa cabeça e fazer o que mais precisamos fazer, que é adorar. Santo Deus e eterno Pai, de amor e de infinita bondade, bendizemos ao Senhor, Deus, todos nós, servos que somos do Senhor. Nossos lábios, nossas mentes, nosso coração querem expressar palavras ao Senhor, mas entendemos que nada pode chegar a teu ouvidos santos se não for a nossa verdadeira adoração, no qual o Senhor nos conhece e nos sonda, pois o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é tudo, o Senhor é o sou, o Senhor é o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o teu nome para todo sempre, nesse momento, onde nós anelamos com a tua permissão a adoração a ti, a exaltação ao Senhor. Por isso que aqui estamos. Porque não temos a quem, nesse momento, a nos expressarmos se não for ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos neste momento de expressão de adoração ao Senhor, no fundo dos nossos corações. E nós pedimos a tua permissão para essa continuidade de adoração a ti. Amém e amém. Amém. Também gostaria de convidar a nossa irmã Alci, que aqui se encontra, para nos dar uma palavra também de oração de confissão de pecado. Vamos abaixar nossas cabeças. Nós entendemos que realmente a palavra nos falta para expressarmos ao Senhor nossa adoração, mas o que não pode faltar também é a nossa verdadeira expressão de vergonha diante da nossa atitude do dia de hoje. E ele disse que se nós confessarmos nosso pecado dentro do Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos fazer essa oração de confissão. Cuida nosso irmão Filipe para fazer essa oração. Pai Santo, maravilhoso e amado, mais uma vez nós estamos reunidos na tua presença, a tua igreja, os teus filhos, para engrandecer o seu nome, aprender da tua palavra, Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que durante o dia nós falhamos, praticamos aquilo que não deveríamos, pensamos, agimos, falamos, mas nós viemos a Ti neste momento, antes de qualquer coisa, confessar esses nossos pecados, pedir que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, que o Senhor lave, Senhor, as nossas vestes, torna-as mais alvas que a neve, Senhor, para que nós possamos entrar na Tua presença purificados e que nada seja empecilho, nada venha interromper, nada venha ser barreira para que as nossas orações sejam atendidas, para que a nossa adoração seja perfeita. Nós estamos aqui, Pai, nós reconhecemos a nossa falha, os nossos pecados, mas reconhecemos também que a Tua palavra é verdadeira, é poderosa, é fiel, se cumpre na vida daqueles que Te temem, quando buscam, quando recorrem o Teu perdão, quando reconhece que de Ti vem o perdão, somente de Ti. A Tua palavra nos garante, Papai, o perdão, e nós confessamos as nossas faltas como igreja, confessamos as nossas faltas como, individualmente, cada um,
reconhece, meu Pai, as tuas faltas, as nossas faltas, e te pedimos que o Senhor nos limpe, nos lave, nos torne um coração puro, meu Deus, para que o Senhor nos aceite neste momento. Abençoa tudo que vai ser feito neste culto, em nome de Jesus. Amém. Assim seja, nessa mesma disposição, vamos louvar o Senhor com o presbítero Cícero, e após o último cântico, nós vamos já passar para o amado pastor para já expor o estudo desta noite. Presbítero Cícero, boa noite. Toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos, irmãos, entoar o hino 3, a igreja em adoração, e depois o hino 107. Hino 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinado, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Avive-nos as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Hino 107, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião do monte. Se na cruz sempre me glorio, e por fim
matutina estrela ali, raios seus mandou-me, se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salva lindo rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, guias abrigar-me. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salva além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salva além do rio. Amém. Presbítero Mário. Ok. Pronto, meus amados irmãos. Vamos agora nos preparar para a exposição do estudo da Palavra de Deus. Boa noite, mais uma vez, reverendo Eugênio. Boa noite, presbítero Mário. Deus o abençoe. Abençoe cada um dos irmãos que estão conosco através da plataforma Zoom e também do YouTube. Deus abençoe você, a sua família. Derrame sobre cada um de vós copiosas chuvas de bênçãos para a glória dele, mas para a sua alegria e felicidade. Meus irmãos, vamos dar continuidade então ao estudo que iniciamos na quinta-feira passada. Cuidado com a sujeira, baseado no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá fazer a leitura do texto sagrado. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça.
e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Suplicar a bondade e a misericórdia do Altíssimo sobre as nossas vidas. Senhor Deus, graças te damos e não nos cansamos de agradecer ao Senhor pela sua bondade para conosco. Razão pela qual, fiados apenas no Senhor, queremos humildemente suplicar a tua misericórdia sobre nós. Queremos, ó Deus, pedir humildemente que o Senhor aclare as nossas mentes através da exposição da tua palavra, para que assim, Senhor, sejamos nós alimentados, fortalecidos, mas também exortados e alertados de acordo com os preceitos da tua palavra. Faz isso, ó Deus, para a glória de ti mesmo e para a edificação do teu povo. É em nome de Jesus, teu Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, relembrando o nosso estudo, vai estar dividido na seguinte proposta. Introdução, primeiro ponto, sujeira-se lava em casa, versículos de 1 a 8, que foi aquilo que nós partilhamos na última quinta-feira. Segundo ponto que nós vamos debater hoje, vocês já foram lavados, versículos de 9 a 11. Terceiro ponto, mantenham-se limpos, versículos de 13 a 20. Conclusão e breves aplicações. Lembrando rapidamente, irmãos, a igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Nós não podemos, de forma alguma, tomar o parâmetro daqueles que são iníquos, daqueles que são ímpios, e colocar como sendo o padrão da igreja. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui para testemunharmos da graça de Deus. Estamos aqui para sermos luzeiros em meio àquele que vive nas trevas. Razão pela qual, lembrando que fomos separados por Cristo e em Cristo, para que possamos andar e viver em novidade de vida, demonstrando que, de fato, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso
objetivo. E uma vez que ele nos libertou do cativeiro das trevas e nos deu essa nova identidade, essa nova natureza, tudo aquilo que fizermos deve ser exatamente tal qual aquilo que ele fez, a forma como ele viveu. E precisamos, então, ter essa identificação perfeita e precisa em Cristo Jesus, como sendo ele a nossa identidade de salvos, para que possamos, então, glorificar em todas as coisas ao nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Primeiro ponto nós já vimos, não é? O adágio popular, roupa suja se lava em casa. A ideia que o apóstolo Paulo vai tratar nos versículos de 1 a 8, né, rapidamente, é que os problemas, as dificuldades, as celeumas que porventura acontecerem dentro da igreja devem ser julgadas, devem ser resolvidas, devem ser orientadas também dentro da igreja. Nós não podemos, de forma alguma, levar uma questão interna, um caso interno da igreja e levarmos de uma forma externa, dar uma publicidade que em nada vai ajudar, ao contrário, na verdade, vai causar escândalo. Precisamos lembrar que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que são aperfeiçoadas por aquele que é perfeito. Razão pela qual, irmãos, as dificuldades vão acontecer sempre, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, nenhum de nós é perfeito, mas olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que é perfeito, somos aperfeiçoados. De maneira que precisamos ter sempre essa compreensão, precisamos ter sempre essa disposição, e o apóstolo Paulo, então, vai trazer aqui razões, não é? A razão teológica, que somos nós que vamos julgar os anjos caídos e os ímpios, a razão espiritual, não é? Somos nós que fomos chamados à vida em Cristo Jesus, que precisamos julgar as questões da igreja, e não aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não têm a compreensão correta para emitir um juízo. Paulo vai falar também sobre a questão do testemunho cristão. Precisamos ser luzeiros, precisamos andar corretamente, para que, assim, através do nosso testemunho, o nome do Senhor seja glorificado. Paulo vai tratar também sobre a questão legal, não é? Assim como o magistrado civil cuida das coisas fora da igreja, o magistrado eclesiástico, o conselho da igreja, as autoridades constituídas por Deus e reconhecidas pela igreja, afinal de contas, o conselho é eleito pela igreja, os presidentes são eleitos pela igreja, então, cabe a esses, de forma correta e com os parâmetros da palavra de Deus, que julguemos os casos que acontecem dentro da igreja. Paulo fala também acerca do crescimento espiritual, porque aqueles que veem a forma correta, então vão ter o cuidado para aprender e não fazer o mesmo erro, né? Então, isso vai trazer crescimento espiritual. E aqueles que cometeram vão aceitar de forma abnegada, de forma a entender que, ainda que o remédio seja amargo, ele é bom e oportuno para que haja a correção e o crescimento. Nosso segundo ponto, vocês já foram lavados, versículos de 9 a 11. Me permita aqui, rapidamente, trazer a lembrança dos irmãos. Diz assim o texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, Paulo vai começar aqui falando sobre a necessidade de uma mudança de procedimento. Aquilo que nós éramos antes da nossa conversão não pode ser a mesma coisa agora, após a nossa conversão. Precisamos entender e compreender que não é facultativo, não é uma mera possibilidade
Não é uma condição de escolha, eu quero, eu não quero, não. É um dever, é uma obrigação. Nós precisamos andar em novidade de vida. Precisamos caminhar nos passos de Jesus. Lembra daquele outro slide dos bonequinhos, não é? Então, precisamos seguir o nosso mestre. Precisamos viver de acordo com aquilo que ele viveu, que ele ensinou, que ele pregou, aquilo que ele fez. Então, a novidade de vida não é uma mera possibilidade ou uma escolha, mas é, antes de mais nada, uma obrigação, um dever. Lembrando que não fazemos com pesar, não fazemos com o coração pesado, muito pelo contrário, fazemos com alegria, fazemos com contentamento. Por quê? Porque queremos agradar ao Senhor. Queremos agradar aquele que nos chamou, nos retirou das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Queremos retribuir na obediência a nossa gratidão, aquilo que ele fez por nós. Lembrando que ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos desobedientes. Então, agora, como filhos ilegítimos, filhos adotados pelo Senhor, precisamos nós, com alegria, vivermos esse novo padrão para a glória do nome do Senhor. Então, é exatamente isso que Paulo, então, vai colocar agora como argumento de que a igreja deve viver com pureza os seus procedimentos e também os seus relacionamentos. A igreja se diz santa, mas vive com um procedimento impuro. A igreja se diz santa, separada do mundo e vive com relacionamentos cuja a identificação não apenas é igual ao mundo, mas em algumas situações pior do que o mundo, mais baixo, mais vil. Irmãos, de forma alguma que as nossas práticas, os nossos procedimentos e os nossos relacionamentos devem, então, ter essa condição, devem ser dentro dessa realidade. Precisamos viver completamente diferente daquilo que éramos, porque antes estávamos sem Cristo, mas agora com Cristo, então precisamos andar em novidade de vida. Chama a sua atenção, por quê? Porque, segundo o entendimento do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, acerca daquilo que Paulo está escrevendo, esse entendimento é um dos aspectos fundamentais da doutrina da salvação. Não basta apenas alguém confessar com os lábios, dizer que crê em Jesus, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, viver como um eleito, meus irmãos, aí é que está o X da questão. Perceba que dizer ou afirmar com os lábios é uma questão que qualquer pessoa pode fazer, pode dizer, e eu e você não temos como julgar essa afirmativa. Agora, lembre-se daquela história do porquinho, da ilustração do porquinho. Você já deve ter ouvido falar sobre essa ilustração, não é? Uma menina resolveu pedir aos pais um porquinho de animal de estimação. E aí os pais, a contragosto, argumentando e contra-argumentando, mas não teve jeito, a menina queria um porquinho, um leitãozinho de estimação. E aí os pais compraram, adquiriram aquele porquinho. A menina então pegou o porquinho, deu um banho, não é? Usou shampoo, condicionador, sabonete. O porco ficou uma maravilha, não é? Botou um lacinho de fita, o porco estava uma coisa mimosa. Aí, o que aconteceu? Ela foi sair com o porquinho para passear. Sabe o que aconteceu? Quando o porco viu a primeira poça de lama, mergulhou ali, chafurdou ali, porque essa é a sua natureza. Então, irmãos, a mudança de vida, andar em novidade de vida,
é uma questão fundamental, essencial, pela qual nós podemos observar de forma prática e de forma muito coesa, muito balizada a doutrina da salvação. Não basta apenas alguém afirmar que é salvo, é necessário que viva como salvo para o louvor da glória de Deus. Temos aqui 2 textos e eu quero convidar você a que possamos, então, observá-los. O primeiro deles, Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, verso 23. Esse é um texto clássico, né? Nós conhecemos muito bem. Romanos 6, verso 23. Diz assim o texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aquele que vive, se diz um salvo e vive como um ímpio, fica muito claro que a confissão dos lábios ela é nula, porque a prática aponta, denota uma outra realidade, né? Ao passo que aquele que de fato foi salvo vai proceder como salvo. E, consequentemente, diz o texto, não é, que isso é um dom gratuito, algo que procede da parte de Deus. É o Senhor quem modifica de dentro para fora a nossa natureza. Não é uma questão imposta de fora para dentro, empurrada, não é, agressiva, não. Mas Deus, de forma sobrenatural, muda a nossa natureza e aí, de uma forma natural, de uma forma espontânea, nós vamos demonstrar que, de fato, a eleição de Deus sobre a nossa vida é uma realidade. Me permita, então, ver o outro texto, Apocalipse, capítulo 21, verso de número 8. Apocalipse 21, verso 8. O texto sagrado nos diz assim, um alerta. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, o que o apóstolo João está tratando aqui em Apocalipse é aquilo que nós estamos afirmando, é o procedimento. Então, o eleito tem que proceder como Cristo. Porque se aquele que se diz eleito procede como ímpio, é muito claro que a sua confissão dos lábios é mentirosa. Não é? É apenas dos lábios para fora. Não procede do coração, consequentemente, não houve a verdadeira e genuína mudança que é ação, obra e graça de Deus através do seu Espírito nas nossas vidas. Pois bem, dando continuidade, Paulo vai listar aqui tipos de pecado. Que pecados são esses? O primeiro deles, Paulo vai tratar sobre a impureza. Então, por impureza, entenda-se qualquer forma de perversão sexual, imoralidade e fornicação. Então, você tem, por exemplo, a questão da bestialidade. É uma perversão sexual. Não é? A condição de... O sexo é uma bênção que Deus concedeu ao homem e à mulher para ser desfrutado no casamento. Mas o casamento não se resume ao sexo, mas o sexo é uma parte integrante, e uma parte integrante importante da relação a dois, não é? da relação matrimonial. Agora, quando essa prática ela se torna uma prática pervertida, não é? Então, isso a Escritura chama isso de impureza. Vamos ter muito cuidado acerca disso. Não é? O sexo, por si só, deve ser uma prática pura. Não é à toa que a Escritura aponta que o leito deve ser guardado sem mácula, sem impureza. Então, muito cuidado com aqueles que gostam de
né, fantasiar as questões relativas à relação a Deus. Isso é um passo, se não, já é um passo dentro do abismo. Não é? É necessário, então, que nos guardemos puros e o nosso leito também sem mácula, para o louvor da glória de Deus. E perceba que aqueles que se dão nessa prática, né, pervertida, eles descem a um nível muito baixo. Não é? Então, é a busca do prazer pelo prazer, desta feita através do sexo, né? Tudo relacionado ao sexo. Talvez você conheça pessoas que tenham essa perversão, e fica muito evidente na fala, na malícia, não é? Das coisas, dos olhares, nos mínimos detalhes, não é? Essa impureza ela começa a exalar, ela começa a sufocar o ambiente. Então, muito cuidado, é o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da impureza. Aqueles que são impuros não herdarão o reino dos céus. Então, que eu e você, todos nós, possamos buscar em Deus, em Cristo Jesus, uma pureza para o nosso relacionamento sexual, para a nossa relação a dois, que possa refletir a glória e a bondade do Senhor. O segundo tipo de pecado que o apóstolo Paulo vai tratar aqui na carta aos Coríntios é a idolatria. Então, irmãos, por idolatria, entenda-se a adoração a tudo ou a qualquer coisa que não seja o Criador. Então, a idolatria não é apenas o fato de você, digamos assim, você adorar uma criatura, mas o próprio fato de você não aceitar adorar a Deus, não é? Obrigatoriamente já vai colocar você, já vai condicionar você à adoração, à falsa adoração. Os teólogos reformados, eles defendiam um termo chamado sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino. É a compreensão de que eu sou efêmero, eu sou passageiro, eu sou transitório, mas há um ser, há alguém, há uma pessoa que, diferente de mim, ela é perfeita, enquanto eu sou imperfeito. Ela é eterna, enquanto eu sou passageiro. É a ele que eu preciso adorar, e não a mim, ou a algo semelhante a mim, ou, pior ainda, abaixo de mim, ou um fenômeno da natureza. Então, se você adora qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer objeto, você está colocando no lugar de Deus. Na verdade, ele já é Deus em sua vida. Isso é idolatria. Então, adoração a falsos deuses, em que, naquela época, no primeiro século, sobretudo nas regiões gentílicas, não é, que não conheciam a Deus, o ritual de adoração aos deuses estava atrelado, estava junto também a práticas sexuais ilícitas. Por exemplo, o templo de Diana dos Efésios, né? Consequentemente lá na cidade de Éfeso, a título de exemplo, mas em outras localidades também. Então, você levava um animal para ser sacrificado aos ídolos, às divindades, como quem vai a um cartório para poder fazer a compra de um imóvel, ou para fazer a venda de um imóvel, ou para celebrar o casamento do filho, da filha, né? Então, as pessoas subiam até, e os templos ficavam em lugares elevados, então subia até o templo, ali oferecia o sacrifício, né, de animais sufocados aos ídolos, e
como parte constitutiva daquele ritual de adoração, haviam verdadeiras orgias, verdadeiros bacanais. Então, lá já haviam sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Então, aquelas mulheres estavam no templo para se deitar com os homens que vinham oferecer sacrifício aos deuses. Tudo isso fazia parte desse culto satânico, desse culto demoníaco, dessa adoração que era afrontiva ao Deus dos céus. Então, muito cuidado, não apenas com a impureza, mas também com a idolatria. Paulo cita um terceiro tipo, o aspecto que o pecado se manifesta, é o adultério. O adultério é exatamente a quebra da aliança que foi feita entre um homem e diante de Deus, não é? Aonde ele firma aliança com ela firma aliança com ele, os dois firmam alianças com o Deus dos céus. Então, todo adultério, na verdade, é uma dupla quebra da aliança, um com o outro, mas também de ambos para com Deus. O adultério só pode acontecer se uma das partes for casada. A outra pode até não ser, não é? Há situações em que um é casado, o outro é casado, então há um duplo adultério. Agora, se é solteiro e se é solteiro, isso não é adultério, isso se chama fornicação, né? O adultério é a quebra dos vínculos conjugais, é exatamente a quebra da aliança que foi feita um com o outro diante de Deus, onde Deus é testemunha daqueles votos que foram trocados diante do seu altar. Então, meus irmãos, temos também que ter o cuidado de fugir de tal prática. Eu quero lembrar as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, quando ele diz: lembra o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher que não é a sua esposa, com a intenção impura, já adulterou. Então, o adultério não se constitui em simplesmente dormir com o outro, ou, na verdade, ter uma relação com o outro. Mas se no seu coração você já acalenta esse sentimento de impureza, pelas palavras de Jesus, você já cometeu adultério. Então, que Deus nos livre, que Deus nos dê olhos santos, uma mente santa, um coração santo, para que possamos viver aqueles que são casados, um para o outro e ambos para o Senhor. Um quarto tipo de pecado que o apóstolo Paulo vai tratar aqui na carta é algo que está em muita evidência nos nossos dias, né? Paulo chama de efeminado. A ideia aqui, do termo grego, é aquele que tem um andar macio, suave, né? É aquele que tem trejeitos femininos, ou que força a natureza para ter esses trejeitos femininos, contrários à sua própria natureza. Ou seja, é aquele que abdicou, abandonou a sua virilidade masculina e que está agora num relacionamento com outro homem, numa condição ou forma passiva. Então, isso é condenado pelo Deus do céu, não é? Não é uma questão de homofobia, né? Mas é aquilo que o próprio Deus determina e estabelece na sua palavra. Então, aquele que tem essa conduta, segundo aquilo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, este não entrará no reino dos céus. Mas Paulo também vai trazer não apenas aquele que tem uma conduta passiva
aquele que sofre a ação, não é? Aquele homem que se deita com outro homem, como se o homem fosse uma mulher. Mas Paulo também vai tratar também daquele que é chamado de sodomita, não é? Aquele que seria o homossexual ativo, aquele que pratica o ato, aquele que faz o ato com outro homem. Então, o apóstolo Paulo, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai estar deixando claro que tanto a homossexualidade passiva como ativa são situações contrárias à natureza. Por quê? Porque, pela natureza, Deus nos fez macho e fêmea, homem e mulher. Então, o princípio é o mesmo para os homens e o princípio vai ser o mesmo para as mulheres. Então, tanto a questão do sodomita, do efeminado, como também a questão do lesbianismo, são condenados à luz da palavra de Deus. Isso é agir contra a própria natureza, não é? Isso quer dizer que Deus errou quando fez o homem macho e quando fez a mulher fêmea. Meus irmãos, que fique claro aqui, não é? O homem não é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem. Agora, são diferenças que são complementares. E eu quero usar um argumento da própria natureza, não é? Se Deus tivesse feito 2 homens, tudo tinha se acabado no Jardim do Éden, porque eles não iam procriar. Se Deus tivesse feito 2 mulheres, a mesma forma. Agora, com isso, que fique muito claro, não é? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós não podemos destratar e não podemos apontar o pecado de quem quer que seja. Agora, precisamos exortar, segundo a palavra de Deus, a que esses reconheçam seus erros e se voltem para o Senhor. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Mas não cabe a mim e a você dizer ou colocar as pessoas no céu ou colocar as pessoas no inferno. Deus é que fará isto, não é? Agora cabe a mim e a você cuidarmos de nós mesmos e alertar os outros sobre os procedimentos que agradam a Deus e os procedimentos que não agradam a Deus, ou melhor, que afrontam a santidade de Deus. Né? Prosseguindo, Paulo vai tratar também, em 6º lugar, sobre a conduta daquele que é chamado de ladrão. Né? Ladrão é aquele que vai subtrair, aquele que vai retirar aquilo que é de outro. Né? Também chamado carinhosamente de amigo do alheio. Então, todo aquele que toma alguma coisa que não é sua, e que, se não é sua, é de outra, pertence a outra pessoa. Então, esse é um ladrão. Né? Agora, o ladrão, ele não vai subtrair apenas uma questão física. Não é? Existem também ladrões de emoções. Existem pessoas que fazem chantagens emocionais. Né? E isso também é uma forma, vai afetar o princípio daquilo que Deus estabelece aqui na sua palavra. Eu não posso tirar nada daquilo que pertence a outra pessoa. Não é? Eu preciso estar contente com o que tenho e agradecer a Deus aquilo que tenho e aquilo que não tenho. Mas, se eu não estou conformado com aquilo que eu tenho, e eu acho que eu mereço mais, e porque eu acho que eu mereço mais, eu vou usar da minha esperteza, eu vou usar de certos estratagemas para retirar aquilo que é de outro, irmãos, isso é pecado. Né? Então, tem pessoas que dizem, não, eu, de forma alguma, mas veja que o princípio é tirar de outro aquilo que pertence a ele, tomar para si aquilo que pertence a outro. Isso é o que a Bíblia chama de ladrão. Em 7º lugar, avarento.
Avarento é aquele que é ganancioso. O avarento, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele possui. Ele quer sempre mais. Ele está sempre aspirando mais. Nada do que ele tem lhe traz a satisfação, não é? Porque enquanto ele não tinha, mas a quanto que ele teve, ele vai descartar isso porque ele quer mais, mas ele nunca está satisfeito. Jesus contou uma parábola de um homem que teve uma colheita farta, mas tão farta, foi tão abençoada aquela colheita, que ele teve uma ideia. Porque ele sabia que os frutos seriam muito maiores do que os seus celeiros. Então, o que é que ele fez? Ele botou tudo abaixo, construiu maiores, com a capacidade maior de armazenamento, para receber toda essa colheita. Qual foi a ideia do homem? Poxa, eu agora estou numa vida tranquila, eu agora não preciso me preocupar com nada, porque os meus celeiros, que foram reconstruídos maiores, estão abarrotados. E aí Jesus termina essa parábola dizendo que naquela mesma noite a vida daquele homem foi ceifada. E o que ele fez? Ficou para quem? Né? Ele não gozou daquilo que ele havia preparado. Mas há um princípio muito interessante que a nossa cultura não consegue entender. Por quê? Porque dentro da cultura do cidadão do primeiro século, onde a economia, basicamente, era uma economia agrária, né? Perceba aqui, o correto seria que aquele homem reconhecesse que aquela colheita farta era a bênção das mãos de Deus. Ora, eu plantei. E porque eu plantei muito, eu esperava colher muito. É um princípio. Só que a expectativa da colheita dele, que era grande, foi ultrapassada, foi aumentada. Ele ficou de uma forma assim, meu Deus, e agora? O correto seria ele reconhecer que aquela colheita farta foi um ato da graça de Deus e, consequentemente, encheu os celeiros, encheu. Eu agora quero chamar todo mundo da aldeia. Eu vou chamar todos os trabalhadores. E essa fartura, esse excesso da minha colheita, que foi algo da parte de Deus para me abençoar, eu quero dividir com essas pessoas. Perceba que o grande pecado daquele homem, que Jesus conta na parábola, era exatamente o seu coração avaro, o seu coração insatisfeito com aquilo que ele possuía. Ele queria mais dinheiro, mais lucro, mais bens, sempre mais, sempre mais, sempre mais, esquecendo-se que aquilo que temos, aquilo que recebemos, não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da graça de Deus. É o Deus que é bom, que nos abençoa, que supre as nossas necessidades. É Deus que nos alimenta. Não é o nosso trabalho pelo nosso trabalho, mas é a graça de Deus sobre o nosso trabalho, que nos faz ser prósperos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nunca se esqueça disso. Paulo também vai tratar sobre aqueles que eram ébrios, não é? Os bêbados, aqueles que se entregavam à bebida sem limite. Perceba, e essa é uma questão polêmica. A Bíblia, em momento algum, em parte alguma, a Bíblia vai dizer que beber é pecado. A Bíblia não condena o beber ou tomar bebida alcoólica, melhor dizendo. Agora, a Bíblia estabelece um princípio, não é? Que todo o exagero, isso é pecaminoso. Então, aquele que se entrega aos prazeres da bebida de maneira tal que ele perde a sua sobriedade, e por sobriedade, entenda-se, a capacidade de discernimento.
Para algumas pessoas, cálicezinho de vinho já é suficiente para deixar a pessoa um pouco tonta. Então, esse é o limite. Esse é o limite. Tem pessoas que perdem esse limite da sobriedade com 2 cálices, com 3 cálices, com 4 cálices. Né? Mas o grande princípio é, se você perde a sua sobriedade, a sua condição de julgar, não é? E a ideia aqui é de você andar em linha reta. Perceba que alguém que está alcoolizado, ele anda tropegando para um lado, tropegando para o outro, mas ele não consegue manter mais o seu equilíbrio. Então, aplicando isso à vida, não apenas a questão da bebida pela bebida, mas a qualquer coisa que tire o seu senso de sobriedade, que tire a serenidade da sua vida, isso vai ser pecado. Né? Tem pessoas que tomam uma taça de vinho para ficar mais valente. Né? Não precisaria acontecer isso. Né? Tem outras que fazem isso para ficarem violentas. Isso também vai ser pecado da mesma forma. Mas eu lembro aos irmãos que beber, segundo a Bíblia, não é pecado. Mas o embriagar-se é. Todavia, me permita aqui abrir esse parêntese rápido para dizer também que, ainda que a Bíblia não condene bebida alcoólica, há um princípio na Bíblia que estabelece o seguinte: qualquer coisa, ainda que ilícita, mas que cause escândalo, é pecado. Por isso, querido, eu prefiro não beber, nem pouco e muito menos muito, não é? Para não causar escândalo. Então, eu espero que você também possa buscar a graça de Deus para ter esse entendimento. Né? Beber é pecado? Não. Mas, já que causa escândalo, então eu prefiro não beber, a fim de não causar escândalo aos irmãos de consciência mais fraca e, sobretudo, àqueles que estão nas trevas. Né? Então, muito cuidado com isso. Concluindo, então, os pecados que Paulo estabelece aqui, 1 Coríntios, maldizente é aquele que vai maldizer, aquele que vai difamar, vai dizer injúrias, inverdades, para manchar a honra do outro. Não é? E, meus irmãos, isso é algo muito sério, muito sério. Eu conheço pessoas, ao longo dessa caminhada, pessoas que se dizem crentes, que estão na igreja, inclusive que são lideranças. E elas têm uma prática terrível que Paulo está condenando aqui. Elas projetam no outro. Preste atenção nisso. Elas pegam a maldade do coração e projetam no outro. Né? Você passa por ele, diz bom dia, e ele começa a imaginar que você está zoando dele com aquele seu bom dia. Né? Você passa e diz bom dia, então você dá um sorriso, porque você está alegre, você tem a paz de Cristo, não é? Você é alguém que é temente a Deus. Isso nos faz encarar a vida de uma outra forma. Para ser cristão, você não tem que ser uma pessoa azeda, uma pessoa carrancuda, não é? Não, de forma alguma. Cristo é a nossa alegria. Cristo é o nosso contentamento. Irmãos, falar de Cristo não dá para falar de outra forma que não seja com um sorriso, que não seja... Falar da salvação, você vai falar triste, tem que falar com alegria, tem que falar em tom de celebração, não é? Mas existem pessoas que elas projetam o mal, a podridão do seu coração, projetam no outro com o objetivo de difamar o outro, com o objetivo de sujar o outro, com o objetivo de arrastar o outro para a lama, não é? Então, irmãos, muito cuidado com isso. Isso também é pecado. Aqueles que fazem isso não vão herdar o reino dos céus. Por fim, concluindo a lista, Paulo, então, vai falar também sobre o roubador. Não é? Existe o ladrão, existe o roubador. O roubador é aquele que pratica a subtração de algum bem do próximo de forma pensada e ostensiva. Então, digamos que enquanto o ladrão ele vai roubar de uma forma abrupta, né?
ele vai o emprego da violência, o roubador ele vai simplesmente passar a mão de uma forma suave, vai observar como é que é, coisa e tal, os detalhes, vai arquitetar, não é? Para subtrair aquele bem. Então, Paulo vai condenar tanto uma situação como outra situação. E ele não apenas condena essas práticas, mas perceba que o apóstolo Paulo aqui vai estabelecer 3 procedimentos que apontam para a mudança de vida. E eu chamo a sua atenção que ele faz isso exortando com veemência. Versículo de número 11, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, a primeira coisa que Paulo vai estabelecer, né? Paulo já diz, olha, quem cometer essas práticas não está no céu, está no inferno. Ou melhor, continua no inferno. Nunca esteve no céu, mas sempre esteve no inferno. E Paulo vai estabelecer aqui, então, algumas questões para que pensemos, assim como pensaram e refletiram os destinatários ali desta carta na cidade de Corinto. Então, um passado sujo. Alguns membros da igreja, não todos, tiveram um passado de pecados, hediondos, semelhantes aos citados anteriormente. Então, hoje, infelizmente, estamos na pandemia, mas quando a pandemia passar, e ela vai passar, pela graça de Deus, nós não podemos, de forma alguma, duvidar acerca disso. Não é? Deus estabeleceu a pandemia e Deus vai determinar o fim da pandemia. Então, eu chamo a sua atenção que quando voltarmos a estarmos juntos no templo, adorando ao Senhor, e a minha oração é que isso aconteça em breve, com toda a segurança, com liberdade, com liberalidade, com alegria, com profundo contentamento, com muita emoção de estarmos no templo adorando o Senhor, meus irmãos, é possível que esteja sentado alguém ao seu lado cujo passado seja um passado vergonhoso. Né? Talvez esse passado vergonhoso não seja o do outro, mas seja o seu, né? Seja o meu. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre lembrar que todo crente, todo cristão, ele é ex alguma coisa. Então, muito cuidado quando você aponta, né? Oh, pecado do outro, oh. Você também deve ser ex alguma coisa. A gente gosta muito de apontar, né? Uma pessoa que já foi presa, uma pessoa que se prostituía, uma pessoa que estava, né, drogada no meio da rua, embriagada, fazendo isso com muita facilidade. Né? Agora, aí você pode dizer, né? Um ex-mentiroso, um ex-difamador, um ex-cobiçoso. Então, precisamos ter cuidado com isso. Um ex-impuro. Todos nós somos ex alguma coisa, porque o Senhor Jesus nos libertou dos laços das trevas, das cadeias do inferno. E louvado e bendito seja o nome do Senhor. Né? Aqueles que vieram de fora da igreja para dentro, mas aqueles que nasceram dentro da igreja também. Né? Então, sejamos sempre atenciosos e nos lembremos desse fato. Uma segunda verdade que o apóstolo Paulo vai afirmar é a necessidade de uma mudança radical. Meus irmãos, precisa haver um divisor de águas na nossa vida. Por que isso? Porque todos os crentes, verdadeiramente crentes, passaram por uma transformação moral e espiritual. Todos, não há exceção, não há exceção. Eu me lembro quando eu era jovem, né? Não faz muito tempo isso, mas eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande. Olha que
Deus me deu o privilégio de nascer no seio da igreja, mas eu dizia alguns palavrões, e não eram poucos, não é? Eu tinha uma boca suja, meu coração estava sujo. Mas quando o Senhor me libertou, houve transformação e deixei de falar todo e qualquer tipo de palavra torpe. Agora eu preciso ter sempre uma palavra de edificação, de fortalecimento, de exortação também. Mas uma palavra que seja temperada, uma palavra que possa fortalecer e não aquilo que eu fazia antes. Essa é uma das minhas práticas antigas. Havia muitas outras, muitas outras. Eu não nasci pastor, eu nasci pecador. Mas louvado seja o Senhor que me amou primeiro e que lançou os seus braços para me resgatar. E para que eu fosse o que eu sou hoje. E o que eu sou hoje só o sou pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então, irmãos, nós e você, todos nós, fomos santificados e reivindicados por Deus para pertencermos a Ele e, consequentemente, constituirmos seu santo povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Então é necessário que haja uma mudança radical. Quem éramos antes de Cristo e quem somos agora, a partir de Cristo, e sempre melhorando, sempre sendo aperfeiçoados por Ele, nas mãos dele, e buscando sempre a glória dele. Por fim, nosso último slide de hoje, Paulo chama a atenção que não basta apenas compreendermos o nosso passado, que vai ser sempre um passado vergonhoso, algo que a gente lembra e não com alegria, mas com tristeza. A alegria é porque Deus nos amou apesar de nós, apesar das nossas práticas, apesar das nossas falhas, apesar das nossas quedas, mas não porque vivíamos daquela forma. Não é isso que nos traz prazer. O prazer e a alegria é porque, apesar de nós mesmos, fomos achados pelo Senhor, fomos transformados pelo Senhor, fomos amoldados em Cristo. E isso é o que nos traz alegria. Mas Paulo chama a atenção para que nós precisamos não apenas andar em novidade de vida, uma mudança de vida clara, aparente, notória, mas preste atenção nisso. Eu e você precisamos também sermos multiplicadores dessa mudança. Lógico, a mudança é operada por Deus, o Espírito Santo. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Mas, à medida que nós anunciamos Cristo, à medida que nós falamos do poder de Cristo, à medida que nós vivemos de acordo com a vontade de Cristo, nós vamos ser multiplicadores dessa mudança. Por quê? Porque as pessoas sabiam muito bem quem éramos nós antes de Cristo. E quem somos nós hoje? Glória a Deus, depois de Cristo. Então, irmãos, é necessário que quando as pessoas olharem para nós, vejam a vida do Filho de Deus na nossa vida. Que as pessoas vejam o senhorio de Cristo nos dirigindo, nos governando, não é? Nos conduzindo através da ação, obra e graça do seu Espírito. Então, fica muito claro que deve haver uma mudança radical da água para o vinho, sim, mas essa é uma mudança que é produzida por Deus de uma forma graciosamente sobrenatural. Por isso, queridos, que uma vez porco, sempre porco. Não há como fugir dessa natureza, mas uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus, porque vamos procurar agir assim para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Com isso, eu não quero dizer que não possa haver pecado, mas que o pecado deve ser tido como um acidente para a nossa vida. Por isso, é necessário nos mantermos limpos sempre. Mas essa será a continuidade do nosso estudo, se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira, ou se Jesus não voltar antes.
Deus abençoe a todos e a palavra está com o nosso liturgo presbítero Marcos. Certo, meu amado pastor, nós vamos fazer a oração final. O senhor mesmo e o senhor empresta a benção para nós podermos, se tivermos alguma pergunta, alguma contribuição nesse estudo tão forte, né? Da exortação com a qual o apóstolo Paulo nos traz através da palavra de Deus. Então, eu retorno para o senhor para fazer a oração final e a interpretação de bênção, e para que nós possamos ficar à vontade para fazer as perguntas. Vamos orar. Santo bendito, maravilhoso, gracioso Deus, diante da tua palavra, Senhor, nós coramos de vergonha, porque sabemos e reconhecemos como nós estamos distantes. É bem verdade que muito o Senhor já tem modificado a nossa vida. É bem verdade que as velhas práticas temos abandonado desde o momento em que Jesus nos chamou pelo nosso nome e nos fez ovelhas do seu rebanho. Mas, ó Deus, vez por outra, a nossa tendência é querermos nos desviar dos teus caminhos. Vez por outra, somos como a ovelha rebelde, que se perdeu em meio à sua desatenção. Mas louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, porque Jesus é o bom pastor. É o pastor que conduz as 99 ovelhas para dentro do aprisco, a fim de que elas estejam guardadas, a fim de que elas estejam protegidas. Mas logo em seguida, ele vai em busca daquela ovelhinha rebelde, daquela ovelhinha desatenta, daquela ovelhinha que se deixou ofuscar por outras coisas, por outras situações. E nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, porque nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Reconhecemos o teu agir, reconhecemos a tua bondade, reconhecemos que o Senhor nos tem assistido em todas as nossas dificuldades, em todos os reveses da vida. O Senhor tem sido um Deus presente. A tua graça nos tem sustentado. A tua boa mão nos tem alimentado. O Senhor nos tem guardado de perigos, nos tem dado livramentos que nós nem mesmo sabemos dos perigos que estávamos à nossa frente, perigos eminentes. Mas o Senhor é um Deus bom, que vela, que cuida, que protege, que guarda, que zela por aquilo que é seu. Nós somos o teu povo. Nós somos a tua possessão, Senhor. E nós queremos agradecer. Porque nós não somos bons de nós mesmos. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos deu o seu nome. Foi o Senhor que nos limpou da imundícia e que nos purificou, nos deu vestes festivas para que nós pudéssemos estar celebrando a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Que a tua palavra nessa noite possa fazer frutificar o nosso coração e a nossa mente. Possa gerar em nós frutos dignos de arrependimento. Frutos do teu Espírito, porque ele é que deve habitar em nós, se de fato houve um encontro com o Senhor Jesus. Nós não temos alternativa, nós não temos escolha. É nosso dever viver em novidade de vida, viver em santidade. É nosso dever fugir de toda aparência do mal. É nosso dever sermos luzeiros, porque a glória do Senhor está derramada sobre a nossa vida. É nosso prazer exalar o bom perfume de Jesus, porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre cada um de nós e sobre todos nós. Ó Deus, muito obrigado. Guarda-nos, sustenta-nos, preserva-nos, que sejamos aperfeiçoados por aquele que é perfeito, para o louvor da tua glória, santa e bendita. É em nome de Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém.
E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, e as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Presbítero. Amém.